Glória a Deus. Sou o pastor Wagner Jesus e vim trazer mais uma mensagem com o tema Salvos pela Graça, que é um tema super usado dentro das igrejas evangélicas do mundo todo. E também vamos estudar o que estamos falando aqui nesta revista, que é o tema das nossas escolas bíblicas, da nossa denominação agora, desse trimestre, a banalização da graça de Deus. Então, dessa forma, eu quero ler com você esse tema aqui, Romanos 6, verso 15, onde Paulo ensina assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Meu querido amado irmão, eu quero te falar agora do perigo de a gente já estar salvo pela graça e viver no pecado. Esse é o tema desta mensagem de hoje. Por quê? Muitas pessoas estão sem entender totalmente o significado do termo a graça de Deus. A graça de Deus, meu irmão, nada mais é do que Deus, o Deus da Bíblia, que é um Deus, o único Deus, super santo, incorruptível, e que aqui neste livro, ele quer se aproximar, este livro diz, ele quer se aproximar das pessoas, quer ser amigo de todos os 7 bilhões de pessoas do planeta Terra. Ele quer andar com eles, quer salvar, quer abençoar, quer livrar e quer dar tudo isso de graça. Mas aqui está dizendo sobre o poder do pecado para fazer esta graça ser em vão, ou melhor, sobre Deus querer dar para nós tudo de graça, mas o pecado, ou melhor, as coisas erradas que nós humanos cometemos, fazem, depois de Deus já ter entregue tudo de graça para nós, desde a morte de Jesus lá no Calvário, há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele já deu, já entregou salvação, já entregou tudo para nós. Basta a gente ler o que está nesse livro, crer no que está nesse livro e obedecer o que ele fala nesse livro. Então tudo que está de graça está derramado de verdade e nós podemos gozar de tudo isso. Mas aqui este livro, a Bíblia, está dizendo, meu amado irmão, que o pecado está aqui limitando a tua relação com Deus. Porque a graça, verdade, é isso, é você poder se relacionar com Deus e ter intimidade com Deus, para Ele fazer um monte de coisas lindas que este livro diz que Ele vai fazer, naquele que realmente anda com Ele, é fiel a Ele, ama a Ele, acima de todas as coisas. Mas o versículo que nós lemos fala sobre como podemos de verdade não banalizar esta graça de Deus, ou melhor, não banalizar a presença dele, a salvação que ele já deu e tudo mais que ele ainda tem para dar, que ele ainda quer fazer. Então Paulo diz aqui no verso 15, pecaremos, olha o que ele está falando aqui para a igreja. A igreja aqui não são pessoas, não são placas denominacionais, não são prédios feitos por tijolos. Igrejas aqui são pessoas onde o Espírito Santo mora dentro. Isso que significa ser uma igreja. Quando o Espírito Santo mora dentro de mim, eu sou uma igreja de Deus. Quando o Espírito Santo não mora dentro de mim, eu matei
a presença de Deus em mim, e ele foi embora, eu fiquei sozinho. Eu sou uma casa vazia, sou um homem vazio de Deus, sem Deus. E esse é o problema que a carta aos Romanos veio trazer com respeito a viver com a graça de Deus e viver no pecado. Não pode, é isso que Paulo está dizendo. Se eu quero andar com Deus, não posso viver no pecado. E ele vai dizer aqui os motivos, tá bem? E eu estou pregando aqui para você, meu irmão, porque Deus tem coisa abundantemente melhor para você do que o pecado. O pecado só veio para matar, roubar e destruir tudo que Deus tem na tua vida. Deus tem que te dar alegria, te dar paz, fazer você ter uma coexistência pacífica em qualquer lugar, mesmo que tudo esteja desabando em cima de você. Mas o pecado veio para tirar tudo isso, e ele está onde? Dentro de nós. O pecado não está nos outros, o pecado está dentro de nós, mesmo como servo de Deus, como é o caso aqui dos cristãos de Roma, que eles queriam a graça de Deus, mas queriam continuar no pecado. Paulo teve que escrever os perigos de viver no pecado, e o principal deles é: estamos perdendo totalmente a graça de Deus, ou melhor, mandando Deus embora, quando estamos na mentira, no ódio, na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo, no rancor, na hipocrisia, na prostituição, no homossexualismo e etc. Por isso as cartas de Paulo vieram ensinar sobre o perigo de andar com Deus e andar no pecado. Se eu andar no pecado, Deus foi embora da minha vida. É a mesma coisa de eu dizer: Deus, não quero você mais. Tudo que tu trouxeste de graça, não quero mais, porque vou viver no pecado. Porque pecar, irmão, quer dizer errar o alvo. Errar tudo que Deus planejou para ti quando Ele botou você aqui. Você só está aqui na terra, meu irmão, por causa de um projeto dele, de milhões, irmão, de espermatozoides, que estava lá na tua mãe e no teu pai, quando eles se encontraram sexualmente, um só fecundou, que foi você. Então é porque você tem um plano. Deus deixou apenas você sobreviver até hoje por causa de um plano. E quando você não entende esse plano, você vai preferir o pecado. E esse pecado vai trazer consequências gigantescas contra você. E o primeiro é: você pode ficar sem Deus totalmente. Cuidado com isso. Então vamos pegar uma carta de um dos capítulos da carta aos Romanos para falar das consequências do pecado. Depois a gente volta para cá para esse texto, tá bem? Então, no capítulo 8 aos Romanos, aos cristãos de Roma, olha, a única pessoa com quem Deus quer falar são todas as pessoas do planeta, todas as 7 bilhões de pessoas. Deus quer dar também esta mensagem. Mas o único que ele pode falar são os cristãos, porque são os únicos que lêem a Bíblia. São os únicos que estão ali num lugar com que a igreja à disposição de quem está pregando mensagens como essa. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não vão entender o perigo de viver uma vida sem Deus, e na hora que suas tribulações vêm, quem vai ajudar? Aí ele recorre para o macumbeiro, recorre até para o suicídio, porque está ali tão atribulado. Agora inventaram uma tal de depressão, que são coisas demoníacas que vêm contra o homem para prender ele em si mesmo e ele achar que não tem mais jeito, que tudo acabou. E essa depressão tem matado milhões de pessoas no mundo todo. Mas o que é isso? Uma vida sem Deus. Uma vida que a pessoa não entregou para Jesus, não clamou a Ele. Dizer: Jesus, eu estou com esse grande problema, mas te entrego, Tu é meu Deus, eu quero viver contigo e Tu vai resolver. E vai adorar, servir a Ele, e isso vai passar. Estou lhe dizendo que eu já passei milhões de problemas que para o mundo poderia ser chamado de depressão. Sabe como eu saí? Buscando conselhos neste livro, vivendo o que está escrito neste livro, e Deus me libertou total, nunca mais tive nada disso. Amém? Então Paulo fala aqui sobre os perigos da vida sem Deus. Uma vida sem a graça, uma vida
no pecado. Olha aqui, Romanos 8, no verso 5 ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o que Paulo está tentando alertar aqui os cristãos, ou melhor, aqueles que realmente lê a Bíblia e ouve a palavra, porque a maioria, até de dentro das igrejas, nunca vai querer nada com a Bíblia, por isso passa as tribulações gigantescas. Aqui então ele está dizendo, olha, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que é o Espírito? É porque dentro de nós agora, como servo de Deus, irmão, mesmo agora ouvindo a palavra, lendo a palavra, sendo fiel a Deus, há uma luta dentro de nós. Nós agora vamos ser desafiados a ou viver buscando a Deus, servindo a Deus, louvando, adorando, fazendo o melhor que nós podemos para demonstrar o amor para com Jesus e sua palavra. Isso chama-se de vida espiritual, vida no Espírito, ser uma pessoa espiritual. Ou nós como cristão, mesmo agora dizendo eu sou de Cristo, vamos agora viver uma vida carnal, a vida na carne, que aqui diz que não vai ter paz, vai ter só problema e tribulação. Por quê? Porque esta vida carnal, a vida na carne, está falando das nossas paixões antigas, quando a gente não servia a Deus, que a gente ainda quer vivê-las. Os desejos, as ações erradas, que muitas vezes lá fora nos causaram muito choro, problemas, decepções, vergonhas, prejuízos. E às vezes a gente como cristão ainda quer usá-las, como a soberba, a briga, o ódio, a hipocrisia, a mentira, o roubo, a prostituição. Muitos pegam AIDS, mesmo sendo cristão, porque querem viver na prostituição. Então Paulo está dizendo aqui sobre a vida na carne e a vida no Espírito. E ele está dizendo, primeiro problema, para quem não quer se agarrar com a graça, ou melhor, se agarrar com todos os conselhos e tudo de bom que Deus já nos deu nesse livro, na Bíblia. Primeiro, ele diz, verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Primeiro, ele está dizendo aqui que Deus quer nos dar uma nova vida, não aquela vida lá. João 10:10, Jesus diz, eu vim para que tu tenha vida e a tenha em abundância. João 10, verso 10. Quer dizer, uma nova vida, onde você está livre das consequências dos atos errados que você fazia lá. E esse é um dos motivos porque muita gente recorre ao cristianismo verdadeiro, da Bíblia. Muita gente larga essa religião de capa, de viver com Deus superficialmente, sem compromisso com o que ele diz aqui, e corre para essa nova vida. Como? Obedecendo a palavra, orando somente a Ele, sendo fiel somente a Jesus, para se livrar de muitas tribulações que a vida carnal traz. A vida carnal, então, aqui disse Romanos 8:6, que primeiro, inclinação da carne é morte. Primeiro problema que a graça de Deus está te ensinando hoje, que é uma das coisas que a graça de Deus veio fazer, foi ensinar. Você já leu lá em 1 Pedro 3,18. A graça, ou melhor, tudo que Deus te deu de graça, uma das coisas que Ele veio trazer para ti foi o ensino. Se você não aprender neste livro, não gostar de ler, de estudar, de estar lá na igreja, nas congregações, para ouvir o seu pastor, quando ele verdadeiramente é um pastor que ensina só a Bíblia, então você não vai entender o que Paulo disse, que a inclinação da carne é morte, ou melhor, uma vida de pecado mata. Primeiro, teu relacionamento com Deus. Se eu me inclinar para a carne, inclinar aqui não quer dizer que eu nunca vou pecar, que eu vou viver agora porque eu sou cristão, nunca mais eu peco em nada. Mentira, não é isso que Paulo está dizendo.
porque a Bíblia diz que se a gente disser que não tem pecado, nós estamos mentindo. Só que tem pessoas no cristianismo de duas formas, dois tipos de pessoas. Que sabendo sobre as consequências de viver no pecado, ele vai lutar contra o pecado para atender o que está escrito na Bíblia, para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor em qualquer situação, porque este livro agora lhe dá uma vida melhor. Então eles correm para atender o que está aqui na inclinação para as coisas do Espírito, para viver com Deus. Mas quem se inclina, que é o outro grupo, é aquele que não quer nada com a vida espiritual. Então ele se inclina para as coisas da carne. Inclinar aqui quer dizer, ele tem mais tempo para as coisas do pecado. Ele tem mais amor para as coisas do pecado, mesmo sendo já um evangélico. Eu estou falando aqui de igreja. Essa carta foi escrita para cristão, porque o ímpio nunca vai saber de nada disso aqui, porque ele nunca vai ouvir, nem vai ler, não vai procurar saber. Aqui é só para cristão. Então, Paulo está dizendo aqui que tem muito cristão que ao invés dele, agora sendo cristão, se dedicar a Deus, uma vida com Deus, para Deus livrar ele de tantas tribulações que o próprio pecado dele já causou muitas vezes para ele. E a pior foi afastar Deus, para ele viver uma vida totalmente sem Deus, sem salvação, sem perdão, sem nada, sem livramento nenhum de Deus. Agora o que ele faz? Em vez dele agora investir nessa nova vida, para Deus sempre ser o abençoador da vida dele, ele quer investir em quê? Continuar investindo na vida velha, na sua carne, na soberba, na mentira, na hipocrisia, viver uma vida de capa, de aparência espiritual, quando ele não tem Deus nunca, porque ele matou. Diz aqui essa palavra, está aqui, a graça, irmão, te ensina o que significa cair da graça, de Gálatas 5:4. O que significa 2 Coríntios 6:1, receber a graça de Deus em vão. O que significa Hebreus 10:29, fazer agravo ao Espírito da graça. Quer dizer, você agravou, você não quis mais. Tudo que Deus te fala aqui que é necessário para ele viver contigo, andar contigo. Ele te chamou, mas para andar contigo, o pecado ele não quer. Ele quer para você se inclinar agora, é para amar a ele. Fidelidade, compromisso, fazer sacrifício agora. Para não se inclinar mais para as coisas mundanas que antes tu te inclinava. Que era só perda de tempo. Olha, tem muito cristão nas igrejas evangélicas que estão apenas perdendo tempo, porque em vez de estar investindo sua vida com Deus, para ter certeza que Deus está com ele, para ter certeza de quando as tribulações vierem, Deus está ali para abençoar, eles perdem tempo. Passa o dia todo sem ler Bíblia nenhuma, o mês todinho sem ir numa igreja se congregar. Eu digo, não é ir numa igreja, na igreja que Deus botou ele. Ele tem que ter uma, diz a Bíblia, uma. E lá Deus quer usar ele, e Deus quer ensinar ele, Deus quer fortalecer ele, e Deus quer preparar ele para ajudar os outros, para pregar, para trabalhar para Deus, lá naquele lugar. Quer ensinar ele a ser uma pessoa de oração, de interceder pelos outros, pessoa que tem amor. Mas o que ele faz? Ele passa o dia, o mês, o ano, sem nunca querer orar, sem nunca querer ler Bíblia, nem se congregar, nem ajudar, nem contribuir, e nem mostrar o amor, que é o principal, que é um sentimento que tu tem que demonstrar para Deus. Não é para o pastor, porque ele não conhece o que está dentro de você. Não é para o membro da tua igreja, que ele não sabe se você está se inclinando para o pecado ou se inclinando para as coisas de Deus. Pois é, meu irmão. A vida na carne, ou melhor, na inclinação só da vida mundana, e não querer se dedicar nunca para as coisas de Deus,
faz também a gente mentir muitas vezes para nós, quando louvamos. E pior, mentimos para Deus. Tem um hino lindo que estão cantando nas igrejas evangélicas agora, diz assim: tudo que eu mais quero é te ver. Muitas vezes as pessoas cantam hinos desse tipo, mas só mentindo. É apenas cantando, porque estão mentindo. Porque quando a pessoa realmente está dizendo tudo que eu mais quero é te ver, está dizendo isso para Deus, então ele está dizendo: Deus, eu quero investir mais no meu relacionamento contigo. Deus, eu quero chegar mais perto de ti. Deus, eu quero nunca fazer nada que te entristeça, que te afaste de mim. Eu quero te ver operando em minha vida, eu quero te ver fazendo grandes milagres em minha vida. E não, Deus, eu quero te ver longe, nunca. Então, meu amado irmão, muitos hinos estão sendo cantados nas igrejas, que é mentira, quando as pessoas só estão lá cantando, mas vivem uma vida carnal, totalmente carnal, quando estão fora da igreja. Então, tem cristão que é cristão só dentro da igreja, porque está repetindo louvores, está ali só para orar, pedindo coisa para Deus, mas não está pedindo o principal, dizer: Deus, eu quero te ver, eu quero me agarrar contigo, eu quero me arrepender, eu quero ser fiel, eu quero te amar, eu quero ir para o céu, Deus, eu quero a minha salvação, Deus, me ajuda a me salvar, Deus, me salva, meu Deus, do meu pior tipo de inimigo, que sou eu mesmo. Então, isso é um grande problema, irmão, da inclinação da carne. O que é? Está dentro das reuniões da igreja e nunca está cantando a verdade, às vezes está só mentindo. Vamos ser verdadeiro com Deus, irmão. Deus está procurando verdadeiros adoradores, diz a Bíblia. Então, cante para Deus, louve quando você realmente estiver querendo dizer para Deus aquilo que realmente tu estás cantando. Amém? E aí sim, Deus vai te abençoar muito, 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 muito. Amém? Primeiro problema que a Bíblia diz aqui, que a inclinação para o pecado é uma vida sem Deus. Ou melhor, se você tiver um grande problema chegando, a quem você vai recorrer se você passou o tempo todo mandando Deus embora da tua vida? Mas aqui eu estou te dizendo, quando o grande problema vier, aqui na Bíblia ainda diz: te arrepende, reconhece teu erro, volta. Deus ainda te espera. Só não tem jeito para o pecado, minha amiga, é depois da morte. Morreu, não tem mais jeito. Morreu, vai para o fogo eterno. O pecado é uma das outras coisas que a graça, que o ensino deste livro ensina. Se você quer viver a vida toda sem Deus aqui na terra, você vai também viver na eternidade sem Deus para sempre. Eu sei que tem gente por aí, dos políticos, das estrelas de televisão, que quando morre, foi para o céu, Deus levou ele, mas nunca disseram para eles, às vezes, que eles vivendo na idolatria, nunca podem ir para o céu. Vivendo na prostituição, no homossexualismo, na depravação, na nudez, no satanismo, na macumbaria, nunca pode herdar o reino de Deus, nunca pode morar com Deus. Então, meu amado, esse é o primeiro problema que a graça também te ensina. Você quer viver com Deus? Quer viver com todas as promessas que Ele fez para ti? Quer que Deus cumpra as promessas que Ele fez para ti? Aqui nesse livro, luta para te inclinar para as coisas de Deus. Para Ele é que tem que ver que tu está te inclinando. Ou melhor, tu está fazendo uma preferência, uma escolha. O evangelho é uma escolha. Ou melhor, ninguém nunca vai te obrigar. Pastor nenhum nunca vai te obrigar. E vai dizer: irmão, tu é obrigado a vir a orar. Irmão, tu é obrigado a ler Bíblia. Irmão, tu é obrigado a fazer isso com Deus. Nenhum pastor nunca vai fazer. Se ele fizer, ele também está desviado. Mas os pastores vão dizer: irmão, venha. Venha, Deus te chama, venha. E a maioria, porque está se inclinando só para o pecado, só para a sua carne, para as suas vaidades, para os seus sonhos de ser um emergente, de mundanismo, de aparecer, de suas idolatrias. Aí o que ele faz? Só tem tempo para isso. O amor dele é só para isso. E quando ele morre, é que ele vai ver os estragos gigantes
que ele fez. Ou então quando vem uma luta aqui, uma doença muito séria. Quando vem uma grande tribulação, aí ele vai ver o estrago que ele fez. Porque primeiro, muitas vezes Deus vai primeiro deixar ele passar por essas dores, por esse choro. Por quê? Porque muita gente já foi pro fogo eterno por causa dele. Muita gente já sofreu dores horríveis, porque Deus queria usar ele para ajudar aquelas pessoas. E ele nunca quis ir, preferiu uma vida de egoísmo, viver só para si mesmo. Cuidado, Deus nunca chamou ninguém para ser um cristão, para viver para si mesmo. Chamou você para viver para Deus, porque também ele vai te usar para transformando o teu coração, mudando você numa nova criatura. Ele vai usar você para ajudar o teu próximo. Se você não tiver essas duas coisas, deixar Deus transformar você, para você viver para Deus, para Ele te usar para ajudar o teu próximo, você matou tudo. Você está vivendo só o egoísmo, inclinação da carne, e você matou tudo que Deus veio te dar. A graça foi em vão. Cuidado com isso. Ei, irmão, preste atenção. Agora eu falo diretamente só com os evangélicos. Eu falo agora só com aquele que tem uma chamada de Deus, para ser um obreiro de Deus. Às vezes Deus te chamou para uma grande obra missionária, para você andar por muitos lugares pregando a palavra, para você ganhar muitas almas para Deus. Mas às vezes você não vai sair do lugar onde você está. Por quê? Porque você se dedica a tanta coisa da carne. A mentira, a soberba, a vaidade, o egoísmo. E Deus não vai poder cumprir a palavra que prometeu para ti. E o irmão, Deus quer você um obreiro santo, um cantor de Deus, um adorador de Deus, um missionário, um pastor, um ensinador. Mas tu tem que ensinar primeiro com tua vida. Tu tem que dar testemunho para as pessoas depois do que Deus está fazendo agora, de mudança, de libertação. Cadê a libertação da tua vida, meu irmão? Se você ainda anda preso no teu pecado, preso no egoísmo, no mundanismo, investir só na inclinação da carne. Irmão, quem vai ser os pregadores de amanhã? Se Jesus não voltar hoje, quem vai ser os pastores? Se nós continuamos hoje investindo na nossa carne, graças a Deus, irmão, que Deus tem despertado muitos. E muitos desses que Deus tem despertado, eles abriram mão de tudo para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu decidi fazer isso. Eu decidi. Tem tempo para minha família? Tem tempo. Tem tempo para me dormir? Tem tempo. Tem tempo para comer? Tem tempo. Mas também eu tenho que ter tempo para Deus, para investir no meu relacionamento com Deus. Aí sim, Ele vai cumprir o que já começou, uma grande obra missionária na minha vida e quer fazer também na tua. Irmão, abre mão da tua carne, te dedica para Deus, porque um grande chamado Ele também tem para ti. Amém? Ele chamou todos os cristãos, todos, foi para uma grande obra, para salvar vidas através de você. Amém? Cuidado com a inclinação da carne. Ela é morte e pode matar todos os projetos que Deus tem na tua vida. Aí você diz assim: ah, mas agora eu não tenho mais tempo para mim, para cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida, de dormir, de cuidar da minha casa, do meu trabalho. Não, irmão, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Eclesiastes 3:1 em diante. Deus trabalha com o tempo, ou melhor, tu tem que aprender que viver com Deus também é dividir tempo. Tempo para tuas coisas, tempo para investir na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, sim, mas tem que ter tempo para Deus. Tem que ter tempo para se congregar, para ir para a igreja. E igreja na Bíblia é algo essencial para você aprender, para estar lá, para receber o ensino. Se você não estiver lá, você pode querer aprender sozinho e muitas vezes você pode ter um problema gigante com você, de ser um cego guiado por outro cego. Qual cego? Você mesmo. Cuidado, muitas vezes o homem guiado por si mesmo, ele é um
problema gigante contra si mesmo, tá bem? Então, dê tempo também para você com Deus. Tire tempo você com Deus para orar, para buscar, para fazer as coisas de Deus, para evangelizar, dizimar, ofertar, que são mandamentos que incluem no relacionamento com Deus, e você sim vai ser muito, muito, muito abençoado, porque você também está investindo na tua vida espiritual, você está sendo um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aqui também em Romanos 6, verso 7, Paulo fala sobre o perigo que a graça ensina. Como você viver com Deus e como você jogar fora tudo que sem a presença dele você perde tudo, jogou fora. Aqui diz, Romanos 6, verso 7, diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então olha a coisa interessante que está escrito aqui, que você que nunca lê a Bíblia não sabe. Você que só vive na inclinação da carne, que nunca vai para a igreja, principalmente no culto de ensino, você nunca sabe. Que está escrito aqui que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou melhor, você se torna um inimigo de Deus. Por isso que ele diz que você matou o relacionamento com ele. Inimigo de Deus, meu amado, é uma expressão muito usada no Novo Testamento para as pessoas que, se inclinando mais para o pecado, ou melhor, vivendo apenas isso e nunca um compromisso com Deus, mesmo já estando no rol de membro de uma igreja evangélica, aqui está dizendo que ele vai ser inimigo de Deus. Por quê? Porque um inimigo, o que é um inimigo, irmão? O que você vê aqui no mundo espiritual, um inimigo, o que ele faz contra as pessoas para ele se tornar um inimigo? Primeiro, ele vai ajudar pessoas a, ao invés de serem ajudadas para o bem, se levantarem com as coisas que Deus ensina, ele vai trabalhar o inverso, ou melhor, ele vai desfazer tudo o que Deus faz na vida das pessoas. Primeiro, o testemunho dele é péssimo. Ao invés dele ter a vida para aconselhar os outros para o bem, para a palavra, dizer, irmão, a Bíblia diz que nós temos que mudar por causa disso, disso, disso. Sabe o que ele faz? Não só os ensinos dele são como um cego que guia outro cego para o abismo, como também o estilo de vida dele agora. O estilo de vida dele, porque ele vive sem Deus, alienado totalmente de qualquer ensino da Bíblia. O ensino dele é para prostituição, para depravação, para idolatria, para o mundanismo, para a devassidão, para a nudez, para o homossexualismo. E as pessoas que veem ele dizer que ele é um cristão, elas acham que isso está aqui na Bíblia, que é assim que é o modelo de um cristão, este que é o padrão. E eles vão querer ser também, então eu quero ser igual fulano, porque como fulano vai ser bom para mim. Então, meu amado irmão, você vai estar sendo inimigo de Deus, porque você vai estar desfazendo tudo o que Deus quer ensinar para os outros, não para você, porque você rejeitou totalmente. Quando você já matou tua relação com Deus, é porque você já rejeitou totalmente o que está aqui nesse livro. Você não aceita se inclinar mais para as coisas de Deus, viver uma vida espiritual, porque você quer viver a vida mundana, ímpia. Isso você é inimigo de Deus, porque pessoas, ao invés de receber de você o estilo de vida correto de um cristão, como Jesus diz, tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. Não, você é um agente de corrupção, de corromper com o mal que você faz, com o teu estilo de vida que eles notam e com o que tu ensina, porque muitas vezes o cara morto, desviado, que não tem Deus, sem a graça total,
Ele diz que nada. Deus não é assim, isso é fanatismo. Deus não quer muito santidade, Deus não quer. Mentira, é porque ele está morto. Ele está separado de Deus. É porque a inclinação dele é só para a carne. Ei, irmão, Deus te chamou para o cristianismo, ou melhor, para ser como Cristo, para imitar Cristo. Isso é o cristianismo. Fora isso, você não pode dizer que é um cristão. Cristão é quem imita Cristo. Cristão é quem imita os primeiros discípulos que imitaram Cristo na igreja primitiva, no Novo Testamento da Bíblia. Você não pode ver pessoas hoje aqui que nunca têm compromisso com nada de Deus dizer que são cristãos, porque eles estão mentindo. Pela Bíblia, eles nunca foram cristãos, não vão ser nunca, se continuar na inclinação apenas da carne, sem investir na sua vida espiritual. Espiritual é na Bíblia, como a Bíblia diz, investindo como a Bíblia diz. E uma das coisas que a Bíblia diz é que tu tem que ser servo. Ele só te chamou porque ele quer você como servo, ou melhor, para servir, prestar serviço. E muitos de nós estão banalizando a graça de Deus porque vão ser servos inúteis, como disse Jesus para uma pessoa em Mateus 25:30. Ele disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então, irmão, essa pessoa que aparece nesse texto de Mateus 25:30 é um alerta que Jesus dá para aquelas pessoas que ele chamou para servi-lo, mesmo dando de graça tudo para eles, e eles simplesmente cuidaram só da sua vida carnal, da sua vida mundana, tiveram tempo só para si mesmo e abandonaram tudo que Deus mandou eles fazer, recebendo a graça de Deus em vão. E o que eles fizeram com eles? Eles foram para o fogo eterno. Jesus disse que essas pessoas vão para o fogo eterno. Irmão, o prejuízo da gente banalizar a graça também é esse. Além da gente afastar Deus para longe da nossa vida, afasta todas as promessas dele para a nossa vida, a gente também sentencia a nós mesmos por viver uma vida só para nós, no egoísmo, no mundanismo, esquecendo que tem um monte de gente que Deus conta em a gente ajudar essas pessoas usando o que aprendeu do Evangelho. Não, a gente vai cuidar só de nós mesmos, do egoísmo. Jesus chama de servo inútil. Então nós vamos sofrer eternamente no fogo. Por quê? Gritando horrores no fogo todo dia, toda hora, para sempre. Porque as pessoas que era para Deus usar você e eu para ajudá-las, nós cuidamos apenas de nós mesmos. E elas estão gritando agora lá no fogo por nossa causa. Porque não fizemos o que Deus mandou quando nos chamou para o cristianismo. Então, irmão, Deus só te chama no cristianismo porque Ele quer você, Ele escolheu você, chamou você para, de graça, ajudar pessoas de graça com tudo que Ele já te deu. Amém? Cuidado, irmão, senão você só vai ver o estrago que você causou de uma vida de egoísmo quando você morrer. Cuidado, irmão. Fogo eterno, lá é sofrimento eterno, onde nunca mais tem água para beber, você sente sede para sempre, onde o fogo queima, gritos horríveis para sempre, e a pessoa nunca mais sai de lá. Cuidado, irmão, não jogue fora o que Deus quer te dar. Ele quer te dar é a salvação, Ele quer te dar é o céu. Ele prometeu coisa linda lá no céu para ti. Corre, te reconcilia com Deus, volta que Ele vai te abençoar de maneira gigante. Não morra, meu irmão, antes de ser um servo de Deus de verdade, amém? De ser um homem espiritual que investe na sua vida com Deus, que tem tempo para Deus, que dá realmente valor para o que Deus quer te dar. Amém? Por isso que poucos, irmão, na vida cristã verdadeira, se inclinam para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a sua carne, muitas vezes, já venceu ele. Seus desejos de viver a mesma vida mundana de antes, venceram ele. E ele está o quê? Sendo inimigo de Deus e não sabe. Por isso que Tiago 4, verso 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Olha o que Tiago está dizendo. Inimigo de Deus, quem é amigo do mundo. Que mundo é aí? É o dinheiro? São as pessoas? São as casas? Os carros? Não.
O mundo aí é o estilo de vida que pessoas ímpias, mundanas, que odeiam, que são hipócritas, depravadas e etc. usam. Esse é o mundo. Os incrédulos, esse é o mundo. Os idólatras, esse é o mundo. Que às vezes nós cristãos queremos viver ainda igual eles. Isso é matar tudo que Deus tem para ti. Ei, irmão, a vida carnal também, que mata tudo, inclusive mata a consciência cristã, mata o temor, mata a santidade, mata a fidelidade, é quando a gente está com a mente tão cauterizada e está dentro das igrejas como cristão, mas quer viver como o mundo vive. E uma das coisas que o mundo ensina é que você tem que, por exemplo, nessa geração, isso só está acontecendo na nossa geração. Na geração passada, para trás, nunca aconteceu. Sabe o quê? Devassidão, corrupção com o corpo. Oferecer o seu corpo nu para o povo ver. E às vezes isso nas igrejas. Pessoas vão cantar e pregar, irmão, com roupas que mostram o seu corpo, sua lascívia, sua sensualidade. Sabe o que é isso? Falta de vergonha na cara. A Bíblia diz que tu és santo. Agora, se tu não foi nem liberto do pecado, da vaidade, viu? Tu nunca vai entender isso, porque você está cego. O pecado cega. O diabo cega para você querer oferecer para Deus qualquer coisa, o pior. Aí você diz, a mesma roupa de piriguete que eu uso lá na faculdade, lá no shopping, eu vou lá cantar um louvor para Deus. A mesma roupa de piriguete que eu uso como Tarzan, como Malhadão, que quer mostrar meu corpo para os outros, eu vou lá para a igreja cantar um louvor. Eu vou pregar o evangelho na rua. Irmão, pare com isso. Você está cego. Você está sendo guiado pela tua carne, isso é vida carnal. Isso não é dar o melhor para Deus. Cuidado, irmão, dê o melhor para Deus. Arranca essas coisas carnais, te dedica, te inclina para as coisas espirituais. Tu vai entender que Deus não aceita a nudez, a corrupção, principalmente quando está fazendo alguma coisa para Deus. Cuidado, meu amado irmão, Deus quer o melhor, ou então não dê o pior para Ele, senão um dia você vai ver o estrago que você fez. Estava cantando, pregando aqui, mas não estava numa vida espiritual. Não era uma inclinação para uma vida espiritual. Cuidado com isso, irmão. Muitas igrejas estão banalizando a graça, que eles fazem esses retiros aí, esses cultos, mas não ensinam que a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nunca ensino isso. Muitas igrejas, poucas igrejas estão ensinando a salvação, que é salvar a gente do pior inimigo que nós temos, que é o eu, para poder Cristo poder nos levar para o céu. Amém? Cuidado, verdadeiro cristão, ele é liberto do pecado. Amém? Ou melhor, ele não investe mais no pecado porque ele sabe quais são as consequências. Ele sabe quais são as consequências do pecado. Por isso, meu irmão, que nós estudamos nas nossas escolas bíblicas a banalização da graça. Ou melhor, eu já tenho Deus, por isso vou para o céu. Ainda tem cara de pau, cristão cara de pau, que sabe, se ele já leu a Bíblia, ele sabe que ele está mentindo, dizendo, Jesus vai voltar, volta logo Jesus, que eu quero ir para o céu. Como, meu irmão? Se você é o inimigo de Deus, você vive alimentando mais sua carne. Então, meu irmão, a igreja verdadeira ensina as pessoas, é compromisso. As igrejas evangélicas ensinam a andar no evangelho. Mas a maioria das pessoas que estão em rol de membro de igrejas evangélicas não vão para a igreja para aprender nesse livro, para viver o que está neste livro, para poder ter certeza que eles estão se agarrando com Deus todo o tempo. E como eles vão saber que eles estão mortos espirituais? Como eles vão saber que eles são inimigos de Deus? Porque vivem alimentando mais a vida mundana do que a vida com Deus. Eles têm mais tempo, têm mais amor
para estar com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Tem cristão que pega o seu celular, em vez de procurar uma coisa de Deus, que tem milhões de coisas de Deus na internet, no YouTube, no Facebook, o que ele faz? Vai para lá atrás de ídolos, vai para lá para trás de filmes ímpios, pessoas que vão ensinar a ele ser igual o que ele já é, ímpio. É para lá que eles vão. Tem cristão que abre sua televisão para ver novela só para ser evangelizado por mal. Evangelho quer dizer boas novas. E muitas vezes, a televisão, muitas vezes, tem filme, tem novela, tem documentário, tem vida de ídolos que eles vão buscar só isso. Por quê? E eles não sabem que aquilo está subliminarmente botando valores na mente dele. Para quê? Para viver uma vida de inclinação da carne, mesmo sendo cristão, dizendo, eu estou com Deus. Oi, irmão, eu escrevi um livro com esse tema. Qual é o tema? O engano de um adorador. Às vezes a gente diz que está cantando um hino e está só mentindo. Às vezes está totalmente na inclinação só da carne o dia todo, a semana toda, o mês todo. E quando chega na igreja, vamos chamar a irmã para cantar o hino. E lá vem o irmão, a irmã, todo escangalhado, sem Deus total, e vai cantar aquela música. O meu melhor quero te dar, te entregar. Aí lá vai dizendo mentira. Como que ele vai dar o melhor? Me diga, irmão, se ele não está mentindo. Então, o engano de um adorador, que eu escrevi ensinando como que Deus se agrada da gente abrir a boca para falar com Ele, para dizer que quer dar o melhor para Ele. Então, meu amado irmão, vamos viver a verdade. Deus não gosta de mentira. Jesus disse, eu sou a verdade. Vamos ser imitador dele, arranca a mentira, arranca a hipocrisia, a máscara da tua vida, porque a máscara é apenas o quê? A inversão de valores. Você está invertendo o que verdadeiramente é a santidade da Bíblia, viu? Então, seja real. Você quer dar o melhor? Dê o melhor. Arranque as coisas mundanas do velho homem, arranca. Viva na igreja o que você é na rua. Viva na rua o que você é na igreja. Cristianismo é ser nova criatura. Em qualquer situação. É ser santo em toda maneira de viver. Como diz a Bíblia, santo é separado para Deus, separado para viver para Deus, em qualquer situação, no teu trabalho, no teu carro, no teu casamento, no teu colégio, na tua rua, no meio dos relacionamentos com teus amigos. Santidade em toda maneira de viver. Separa a tua vida, meu irmão. E aí sim, tu vai cantar uma verdade quando tu disser, o meu melhor quero te dar. Canta, meu irmão. Canta, porque Deus quer ouvir a verdade. E muita vitória você vai receber de Deus quando estiver vivendo a verdade. Ou melhor, tua libertação do pecado, a tua vida espiritual, que garante tua salvação, garante que tu vai para o céu. Amém? Meu irmão, cuidado. Estou dando esse alerta, porque muitas igrejas não vão ensinar isso para ninguém. Muitas igrejas vão ensinar você apenas a louvar. Vamos adorar, vamos orar, vamos fazer uma campanha de prosperidade. Mas esquece que a maior prosperidade que a Bíblia diz, irmão, é prosperar espiritualmente. É você prosperar no teu relacionamento com Deus, porque aí sim pode vir um monte de coisa linda para você que Ele, Jesus Cristo, tem para te dar. Quando você prospera na graça, prosperar no amor com Ele, aí sim você está crescendo e sendo abençoado. Amém? A outra coisa aqui, que os inimigos de Deus são chamados de inimigo, é porque eles estão ajudando Satanás. Primeiro, a destruir eles. E também usando a vida deles para destruir os outros. Irmão, aqui nesse livro ensina que o grande inimigo de Deus, o principal, é o diabo. E ele que tem muito interesse em que as pessoas nunca atendam o que está nesse livro. Então ele quer usar pessoas para tirar o seu tempo
de investir numa relação com Deus, que isso não é religião, nunca foi, não vai ser nunca. Isso não é fanatismo, nunca foi, não vai ser nunca. Isso é apenas ele cuidando de si mesmo, de querer dar o melhor, mais do que quem ganha trilhões de vezes na Mega Sena acumulada. É dar sua vida para Deus, para viver com Ele, para poder receber bilhões de coisas ótimas que Deus tem. Mas o diabo não quer isso, o diabo quer tirar isso. Então o diabo vai botar na cabeça de muitas pessoas, no coração, e dizer: não atenda, não dê tempo para Deus, dê tempo para as coisas minhas, porque o diabo é o dono deste mundo, diz a Bíblia, ele que manda na idolatria, ele que manda na depravação, no mundanismo, na rebeldia, na incredulidade, é o diabo, ele que fomenta isso. Milhões de pessoas estão debaixo do poder do diabo, diz a Bíblia. 1 João 5,19 diz: o mundo todo jaz no maligno. Jaz quer dizer está morto, está na mão dele. Ele controla, ele leva, ele vai levá-los para o fogo eterno. A maioria, milhões, bilhões vão levar para o fogo eterno. E Deus está enviando mensagem da Bíblia para que pessoas se livrem de, ao invés de servir ao diabo, servir a Deus. Ao invés de se dedicar ao diabo, as coisas que Satanás manda todo dia, se dedica a Deus. Você que vai ganhar. Então o inimigo de Deus também é aquele que, ao invés de servir a Deus, serve o diabo. Muitas pessoas, ao invés de estar na igreja servindo a Deus, está servindo o diabo. Tem líderes servindo o diabo, diz a Bíblia. Pregadores, pastores servindo o diabo. Paulo que disse, Paulo que avisou isso, que iriam ter igrejas, essas que diz: irmão, não precisa muita santidade. Irmão, muita santidade é fanatismo. Irmão, tu já está salvo pela graça, Deus vai ter que te levar para o céu de qualquer jeito. Mentira, é o diabo usando ele. Então 1 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo diz: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é isso? Ficar sem a graça, ficar sem Deus, abandonar tudo, largar tudo de Deus. E diz: e desviarão os ouvidos da verdade. Eles vão estar com a mente cauterizada, usando doutrina de demônio, falando mentira. Eles estão com a cauterização na mente. Irmão, quem está nesse estado é que vai ensinar errado, viver errado, inimigo de Deus e não sabe. Ele já matou tudo que Deus tinha para dar para ele e nunca mais vai ter nada de Deus. Cuidado, é por isso, irmão, que eu quero te dizer, porque é o principal de Deus, que ele usa aqui esses ensinadores da Bíblia, é para falar de salvação, para falar da presença dele na tua vida, para te ajudar. Mas se você aposta toda a fé, apostasia quer dizer desligar-se total, abandonar tudo totalmente. Muitos nas igrejas estão na apostasia e a graça foi em vão. Deus, ele banalizou. Já tem Deus, vou lá no dia que eu quero, ajudo só com o que eu quero, faço só do meu jeito, visto roupa depravada para cantar, para pregar e digo que eu estou com Deus. Irmão, eu estou louvando. Mentira, você está cauterizado. Corre depressa, meu irmão. Você está matando o teu chamado. Você está matando as oportunidades que Deus quer te dar para te levantar. Deus quer te usar. Deus tem uma chamada para ti. Mas cuidado, você pode estar matando tudo, porque é um inimigo de Deus, investindo só nas coisas da carne e não sabe. Presta atenção a essa outra situação de vida carnal, que muitos estão fazendo isso dentro do meio daqueles que estão no rol de membro da igreja, até de obreiro. Muitos dizem: eu estou investindo no curso de teologia, já tenho PhD em teologia, já tenho formação de tudo quanto é mestrado e doutorado em teologia. Amém! Mas às vezes, irmão, pode ser uma armadilha. Porque quando você conhece tudo que você diz que já sabe da Bíblia e abandona tudo, os irmãos sofrendo lá no trabalho onde Deus te mandou para te fazer, e tu abriu mão totalmente para seguir apenas teus sonhos pessoais, tuas vaidades, e vai para onde tu quer, faz o que tu quer da tua vida. Que adiantou tua teologia? Que adiantou tu saber tudo da Bíblia e não praticar, principalmente o amor com aquilo que Deus mandou você fazer lá, onde um dia você disse
Deus, você me botou, foi aqui, pois aqui eu vou ajudar. Aí toda a teologia, todos os diplomas, os anéis que você ganhou, não serviram para nada. Irmão, Deus quer sim para você estudar sim, muito a palavra, muito, estude muito, invista o tempo que você puder, muito, ganhando tempo aprendendo da palavra. Mas para você aplicar no amor, amém? Na vida espiritual, principalmente aprender a ouvir Deus falar. Você só sai de um lugar para ir para outro se Deus te mandar. Você só abandona a obra de Deus e vai para outra se Deus te mandar. Ou então você estudou tanto e jogou fora o principal, o amor, a relação com Deus, a graça que Deus te deu, de tanto que Ele botou na tua mão para você usar, e você está jogando fora, indo embora para o outro lado. Cuidado, irmão. Não adianta conhecer tanto a palavra de Deus e não viver o que você prega. Viva o que você prega, irmão. Porque isso sim é estar investindo na vida espiritual e não na vida carnal. Vida de menino, vida de um raquítico espiritual que não quer crescer no seu relacionamento com Deus. Cuidado com isso. Ei, irmão, olha o perigo de você investir na vida carnal, mesmo dizendo que está estudando muita palavra de Deus, e às vezes dizendo que está numa vida espiritual. Cuidado, olha só, um irmão uma vez chegou para mim, no meio de alguns irmãos, e disse: eu tenho muitos livros de teologia, estudo todos. Agora comprei um anelzão, porque eu me formei em teologia, um anel não sei de quanto, e eu tenho meu anel, tenho que mostrar esse anel. E falando sobre o anel, porque ele era formado em teologia. Aí, uma irmã que estava lá no meio, disse assim: olha, o mentiroso não está no céu, eu estou falando a verdade. Mentira vai levar o homem para o inferno, para o fogo eterno. Estou contando uma experiência com Deus. Todo cristão tem que ter sua própria intimidade com Deus, para Deus revelar realmente quem somos e o que estamos fazendo para Ele. Aí tinha uma irmã lá escutando o que o irmão estava dizendo. Ela estava também no grupo onde o irmão estava contando essa doidice dele, vaidade. Aí a irmã disse: irmão Wagner, tive um sonho com você. Aí eu disse: sonho comigo? O que foi, irmã? Ela disse: sonhei que alguém no sonho me mostrava um anel lindo, cheio de pérolas, de todas as pérolas, coisa muito linda que eu nunca vi nesta terra, um tipo de anel daquele jeito. Aí ela perguntou: Jesus, esse anel é para mim? É meu? De quem é, Jesus, esse anel? Aí Jesus disse: é do meu servo Wagner. Diga para ele que ele tem este anel, eu já dei para ele, é dele. E aquilo, irmão, foi uma vergonha tão grande para aquele irmão que estava ali exibindo sua vaidade. E na hora todo mundo sabe como é o testemunho daquele irmão ali naquela rua onde ele mora. Irmão, é ódio, é briga, é confusão, viu? É tanta coisa que ele faz de errado, mas na igreja está pregando: irmão, bora amar. Conhece a Bíblia toda de capa a capa. Então aquele anel não adiantou. Mas Deus me disse, me confortou, que eu tenho sim este anel. Amém? A Bíblia diz, irmão, que os mestres, dom de mestre de ensinar, ele que capacita. Está aí na Bíblia que Jesus ensinou pessoas, ele mesmo enviou pessoas para ser este dom de ensino, que é chamado na Bíblia de mestre, dom de mestre. Então, eu não pedi isso para Deus, mas eu tenho me dedicado, tenho buscado, tá bem? Vale a pena sim investir em cada vez no se relacionar com Deus, porque Ele revela quem a gente é, Ele revela o que estamos fazendo e Ele revela o que vamos ganhar com Ele. E é isso que eu quero investir todo dia, toda hora, minha vida com Ele. Eu quero ganhar é dele e não é do homem. Glória a Deus! E eu quero te alertar, quero orar contigo para você voltar depressa, se reconciliar com Deus. Te reconcilia. Deus está te esperando. Se você ainda está vivo agora, ainda não morreu, clama que Deus pode te chamar de novo. Se Ele vê o arrependimento, se Ele vê que tu quer amar Ele agora, quer uma nova vida agora, clama. A Bíblia fala muitas vezes de arrependimento. Por isso, porque
essa também é uma das ferramentas que a graça trouxe. Ele te dá tudo de graça. Se ele vê que você quer se desviar, passar um tempo desviado, ele muitas vezes vai permitir. Mas ele ainda está dizendo, mas se arrepender, eu recebo. Se quiser voltar, o meu amor te acolhe. Ele está te amando, por isso mandou esta mensagem de amor para ti. Tá bom? Querido, se essa mensagem serviu para despertar alguém, para chamar alguém, envie para ele essa mensagem aí pelo YouTube e chame ele também para ver essa mensagem, para despertar, porque Jesus está voltando. Por isso é que a Bíblia diz que 2 vão estar trabalhando, um fica e outro sobe. 2 vão estar numa cama dormindo, um fica e outro sobe. Vai pegar de surpresa, porque um está se inclinando só na carne. Ele só tem tempo para a carne, o amor dele é só para as coisas da carne, só investe nisso. E o outro está investindo na sua relação com Deus. Esse Jesus vai voltar na hora do arrebatamento. Arrebatamento quer dizer, Deus vai levar a sua igreja daqui da terra de uma maneira tão rápida, que a Bíblia usa essa expressão, arrebatamento. Então, meu amado irmão, Deus não quer para você ficar para trás. Quem ficar para trás, se aqui já passa a tribulação, diz este livro, a Bíblia, que a tribulação que vai vir depois da volta de Jesus vai ser bilhões de vezes pior do que qualquer problema que seres humanos já enfrentaram na terra. Porque se muita gente já vive sem Deus, já entregou sua vida para o diabo, depois disso, Deus vai sair totalmente do planeta, e diz a Bíblia, o diabo é que vai tomar conta. As maiores perseguições do mundo vão acontecer depois da volta de Jesus. Tá bom? Os piores problemas de fome, de doença, de escassez, e nunca vai ter ajuda de Deus, vai ser nesse período. Cuidado, meu amigo. Estou pregando para você despertar agora. Jesus vai voltar agora. Os sinais estão aí dizendo que Jesus está voltando. Pare agora. Pare de investir na tua vida carnal. Vai ganhar o que com isso? Na vida eterna. Você só vai ter só apenas choro eterno se viver a vida toda aqui inclinando só para a carne, tá bem? Te inclina para as coisas de Deus, te doa mais para Deus, vai orar, clama a Deus, te arrepende, deixa Deus perceber amor dentro de ti, pelas coisas dele, te doa para as coisas dele, vai fazer a obra, vai ganhar almas. Tem muita gente que vai para o fogo eterno e Deus está dependendo de ti, ele chamou você para você fazer algo por elas. Corre depressa, amém? Quero orar por ti, meu amado irmão. Nós temos mais de 300 pessoas aí no nosso WhatsApp e também chamamos você. Inclua o nome de alguém, diga para ele, irmão, você não quer receber ensinos do pastor Wagner Jesus? E dá seu nome, adiciona o número dele aí no teu WhatsApp que ele vai mandar para ti. Quero mandar, tá bom? Porque é tempo de aprender, é tempo de saber quantas pessoas estão anulando totalmente tudo que Deus já deu. Tá? Muitas pessoas já mandaram Deus para longe das suas vidas e não sabem disso. Então tem que voltar para cá para o ensino, aprender que viver com a graça de Deus tem que aprender a viver com Deus. Amém? Quero orar por ti, Pai, quero abençoar teus filhos. Pai, depois vou trazer mais uma mensagem, concluindo esta mensagem, e quero que tu ajude eles, Pai, ajude eles, abençoe eles. Pai, transforma a mente, o coração, repreenda esse mundanismo, repreenda esse demônio que age na mente para botar ele para viver só para a carne e não ter nunca nada para dar para Deus. Pai, tem misericórdia. Assim, eu repreendo todo o mal e abençoo, seja abençoado, tenha prosperidade espiritual, tenha uma vida espiritual, seja uma pessoa que se inclina para o Espírito, profetizo daqui para frente uma nova vida, um novo cristão, um novo tudo de bênção, de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Amém.